Em meio a um emaranhado de história, fé e conflito, ergue-se uma cidade cujos ecos ressoam através dos milênios, um nome que evoca imagens de devoção fervorosa e lutas ancestrais: Jerusalém. Mais do que um mero aglomerado de pedras e ruas, esta urbe milenar representa um ponto de convergência cósmica, o local onde o etéreo e o palpável se entrelaçam de maneira indissolúvel. Seu tecido urbano, forjado por reis visionários, profetas inspirados e impérios ambiciosos, é a tela sobre a qual se desenrolou um turbilhão incessante de devoção e guerra. Para compreender Jerusalém é necessário transcender a mera observação de seus monumentos e mergulhar na essência de sua identidade multifacetada, uma jornada que nos convida a sentir a terra sob nossos pés vibrar com o peso de eras incontáveis e a observar, com a claridade da alma, a cidade que se impõe como um divisor de águas entre o passado e o presente, um ícone perene para aqueles que buscam as raízes mais profundas da experiência humana. O que torna Jerusalém um enigma tão persistente e um palco tão proeminente na narrativa global não reside apenas em sua antiguidade, mas na singularidade de seu papel como epicentro de três das maiores religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, com suas próprias tradições, rituais e narrativas sagradas, encontram em Jerusalém um solo comum, um ponto de referência que, ao mesmo tempo que une, também se torna foco de intensas disputas. O Muro das Lamentações, a última relíquia do Templo de Herodes, pulsa com as orações silenciosas de gerações de peregrinos, cada prece uma nota em uma sinfonia de fé que se estende ao longo de 2000 anos. As ruas de pedra, muitas delas trilhadas pelas sandálias de figuras bíblicas e históricas, ainda guardam o eco de passos antigos, convidando a contemplação sobre a linearidade do tempo e a persistência da memória coletiva. O crepúsculo, ao pintar as inúmeras cúpulas com tonalidades douradas, não apenas embeleza a paisagem urbana, mas também simboliza a sobreposição de significados e a coexistência, por vezes tensa, de diferentes esferas do sagrado. A fundação mítica e histórica de Jerusalém é um testemunho da persistência humana em busca de significado e de um lar para suas aspirações espirituais. Desde os relatos bíblicos da conquista por Davi, que a estabeleceu como capital do Reino de Israel, até os dias de hoje, a cidade tem sido um palco para a ascensão e queda de reinos, a propagação de doutrinas e a manifestação da crença em sua forma mais visceral. As batalhas que moldaram seu destino não foram meros conflitos militares, mas embates de ideologias, de visões de mundo, de anseios pela divindade que se manifestavam através da posse e do controle de um território considerado sagrado por tantos. A história de Jerusalém é, portanto, um caldeirão cultural e religioso fervilhante, onde a narrativa da salvação se entrelaça com a realidade da dominação, onde a santidade se manifesta em meio ao pó da conquista e a tinta do sangue derramado em nome da fé. Este documental se propõe a desvendar as múltiplas camadas que compõem a identidade complexa de Jerusalém. Não se trata de um mero relato histórico ou de uma análise teológica, mas de uma exploração imersiva que busca capturar a essência desta cidade singular. Através de uma narrativa que entrelaça fatos históricos com descrições vívidas de seus cenários mais emblemáticos, pretendemos transportar o espectador para o coração da Terra Santa. Vamos cruzar o limiar do tempo, não apenas para relembrar eventos passados, mas para compreender como esses eventos continuam a moldar o presente e a influenciar as dinâmicas globais. A análise se concentrará na maneira como as diferentes tradições religiosas interagiram e coexistiram, ou entraram em conflito, ao longo dos séculos, e como essa interação se reflete na paisagem física e espiritual da cidade. A relevância de Jerusalém transcende as fronteiras geográficas e religiosas, tocando em questões universais sobre identidade, crença, pertencimento e a busca por um propósito maior. A cidade é um microcosmo da condição humana, um lugar onde as aspirações mais elevadas se confrontam com as realidades mais brutais, onde a esperança e o desespero caminham lado a lado. Compreender Jerusalém é, em muitos aspectos, compreender um fragmento essencial da história da civilização e das forças que moldaram a espiritualidade e a cultura de uma parcela significativa da humanidade. Ao embarcar nesta jornada, o espectador será convidado a olhar para além das manchetes e das controvérsias, a contemplar a profundidade histórica e a resiliência inabalável de uma cidade que, apesar de todas as adversidades, continua a inspirar admiração, reverência e um profundo senso de admiração. A fundação de Jerusalém, um marco na história humana, é frequentemente envolta em camadas de mito e fé, mas sua realidade histórica é incontestável.
As primeiras evidências arqueológicas apontam para assentamentos que remontam ao quarto milênio antes de Cristo, mas foi a partir da Idade do Bronze que a cidade começou a adquirir uma proeminência que se estenderia por milênios. Os relatos bíblicos narram a conquista da cidade pelos israelitas, sob a liderança do rei Davi, por volta do século X a.C., um evento que a transformou de uma fortaleza jebusita em um centro político e religioso para o recém-unificado Reino de Israel. Sob o reinado de Davi, posteriormente, de seu filho Salomão, Jerusalém floresceu. Salomão, em particular, é creditado com a construção do primeiro templo, uma estrutura monumental que se tornaria o coração da adoração judaica e o foco de sua identidade nacional e religiosa. Este templo não era apenas um local de sacrifício e ritual, era a manifestação física da aliança entre Deus e seu povo, um santuário de poder e glória que atraía peregrinos de todas as partes. A majestade do Templo de Salomão, embora lendária, é descrita em detalhes nas Escrituras, evocando uma imagem de esplendor e magnificência, com ouro, cedro e artesanato requintado. Ele simbolizava a presença divina na terra e a centralidade de Jerusalém como a cidade de Davi. No entanto, essa glória era frágil. O reino de Israel eventualmente se dividiu em dois, o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá, com Jerusalém como capital deste último. A cidade experimentou períodos de grande prosperidade e de profunda turbulência. As invasões e as ameaças externas eram constantes, e a relação do povo com a divindade, conforme interpretada pelos profetas, era frequentemente marcada por advertências contra a idolatria e a injustiça social, pressagiando tempos de julgamento divino. O cativeiro babilônico, no século VI a.C., marcou um dos capítulos mais sombrios da história de Jerusalém. Após um cerco prolongado, as forças de Nabucodonosor II destruíram a cidade e o templo, levando grande parte da população judaica para o exílio na Babilônia. Este evento foi traumático, despojando o povo de sua terra, seu centro de adoração e sua autonomia política. No entanto, paradoxalmente, o exílio também fortaleceu a identidade judaica. Longe de seu templo, a fé se tornou mais internalizada, centrada na Torá e na oração. A sinagoga emergiu como um novo centro de vida comunitária e religiosa. Quando os persas, sob Ciro, o Grande, conquistaram a Babilônia, permitiram o retorno dos judeus exilados e a reconstrução do templo. O segundo templo, embora menor e menos opulento que o de Salomão, foi erguido com grande fervor, simbolizando a resiliência e a continuidade da fé judaica. Os séculos seguintes testemunharam Jerusalém sob o domínio de vários impérios, grego, Seleucida e, mais tarde, o poderoso Império Romano. O período helenístico trouxe influências culturais gregas, e o imperador Antíoco IV Epifânio tentou impor costumes gregos, levando à revolta dos Macabeus, um conflito que resultou na rededicação do templo e na instauração do período Asmoneu, quando os judeus governaram a si mesmos por um tempo. A conquista romana, no século I a.C., marcou o início de uma nova era. Herodes, o Grande, um rei fantoche romano com origens idumeias, empreendeu um ambicioso projeto de reconstrução e expansão do Segundo Templo, transformando-o em uma maravilha arquitetônica ainda maior que o original. Este período também viu o florescimento do judaísmo e o surgimento de diversas seitas e movimentos religiosos, um ambiente fértil para o nascimento do cristianismo. A vida de Jesus de Nazaré transcorreu neste contexto complexo de ocupação romana, fervor religioso judaico e tensões sociais crescentes. Seus ensinamentos, suas curas e sua mensagem de amor e redenção encontraram eco em muitos, mas também provocaram a oposição das autoridades religiosas e políticas de seu tempo. Sua crucificação em Jerusalém, um evento central para a fé cristã, selou o destino da cidade como um lugar de significado transcendental. O cristianismo, nascido em Jerusalém, espalhou-se rapidamente pelo Império Romano, transformando a paisagem religiosa do mundo ocidental. No entanto, Jerusalém, como centro judaico, permaneceu um foco de resistência à dominação romana. As tensões culminaram na Grande Revolta Judaica, que começou em 66 d.C. Após anos de conflito brutal, os romanos, sob o comando de Tito, sitiaram e destruíram Jerusalém em 70 d.C., demolindo o Segundo Templo. Esta destruição foi um ponto de virada cataclísmico,
encerrando o judaísmo do Segundo Templo e forçando uma dispersão ainda maior dos judeus pelo mundo, o início do que é conhecido como a diáspora. Apesar da destruição, Jerusalém nunca perdeu seu significado. Para os judeus, a esperança de restauração e o anseio pelo Messias permaneceram vivos. Para os cristãos, a cidade tornou-se um local de peregrinação e veneração, especialmente após a conversão do imperador Constantino e a oficialização do cristianismo no Império Romano. Os locais associados à vida e morte de Jesus, como o Santo Sepulcro, foram identificados e marcados com igrejas. No século VII, uma nova força religiosa emergiu com o islamismo. Os seguidores do profeta Muhammad viram em Jerusalém um local sagrado, o ponto de onde o profeta ascendeu aos céus, Miraj. A conquista muçulmana de Jerusalém em 638 d.C. foi relativamente pacífica, e os califas omíadas e abássidas permitiram a coexistência com as comunidades cristãs e judaicas. O Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa foram construídos no Monte do Templo, solidificando a cidade como um dos 3 locais mais sagrados do Islã. A partir deste ponto, Jerusalém tornou-se um palco para a interação e o conflito entre as 3 grandes religiões monoteístas, com os cristãos europeus lançando as cruzadas no final do século XI, um movimento militar e religioso destinado a recapturar a Terra Santa do controle muçulmano. A captura de Jerusalém em 1099 pelas forças cruzadas foi marcada por um massacre brutal, um episódio que deixou cicatrizes profundas. As cruzadas estabeleceram um reino latino de Jerusalém, mas o controle cristão foi intermitente e contestado. Saladino, o líder muçulmano, recapturou a cidade em 1187, após a Batalha de Hattin, e embora tenha permitido a saída segura dos cristãos, a cidade permaneceu sob domínio muçulmano, alternando entre diferentes dinastias e poderes regionais. A Era dos Mamelucos, seguida pela do Império Otomano a partir de 1517, trouxe períodos de relativa estabilidade e reconstrução, mas a cidade nunca esteve completamente livre de disputas e intrigas. O Muro das Lamentações tornou-se um local de peregrinação judaica, e a cidade manteve seu caráter sagrado para todos os seus habitantes e visitantes. O século XIX viu um crescente interesse europeu em Jerusalém, impulsionado por motivos religiosos, arqueológicos e políticos, prenunciando as transformações do século XX. A cidade, palco de profecias e promessas, continuou a ser um foco de aspirações e conflitos, um testemunho da complexidade da fé e da natureza incessante da história humana. Após séculos de dominação sucessiva, as primeiras décadas do século XX impuseram a Jerusalém um novo capítulo de complexidades. A dissolução do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial abriu caminho para a imposição do mandato britânico sobre a Palestina, incluindo Jerusalém. Este período, que se estendeu de 1920 a 1948, foi marcado por uma crescente tensão entre as comunidades árabe e judaica. O sionismo, movimento que buscava o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na terra de seus ancestrais, ganhava força, impulsionado pelas sequelas do Holocausto e pela promessa implícita da Declaração Balfour de 1917. Paralelamente, a população árabe local, que há séculos via Jerusalém como parte intrínseca de sua identidade e território, sentia-se cada vez mais marginalizada pelas políticas britânicas e pela imigração judaica. As administrações britânicas tentaram, sem sucesso duradouro, mediar as crescentes demandas e ressentimentos. Greves, revoltas e confrontos armados tornaram-se mais frequentes, refletindo a impossibilidade de conciliar as aspirações conflitantes. Para os judeus, Jerusalém representava a herança bíblica, o local do templo e a esperança de renascimento nacional. Para os árabes palestinos, era uma cidade venerada, repleta de locais sagrados islâmicos, como o Monte do Templo, Aron al-Sharif, e parte indissociável de sua pátria. A cidade antiga, com seus muros históricos, que haviam testemunhado tantas transformações, tornava-se o epicentro de um embate onde as narrativas religiosas e nacionais se chocavam violentamente. Os britânicos, presos entre promessas feitas a ambos os lados e a dificuldade prática de gerenciar um território em ebulição, acabaram por anunciar sua intenção de retirar-se da região. Diante da iminente saída britânica, as Nações Unidas apresentaram um plano de partilha em 1947, que propunha a divisão da Palestina em um Estado judeu, um Estado árabe e uma zona internacional para Jerusalém.
Este plano foi aceito pela liderança judaica, mas veementemente rejeitado pela liderança árabe e pelos estados árabes vizinhos, que consideravam inaceitável a criação de um Estado judeu em terras que consideravam suas. Assim, a decisão da ONU, em vez de trazer paz, serviu como gatilho para a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Após a declaração de independência de Israel em maio de 1948, os exércitos de vários países árabes invadiram o território. A guerra que se seguiu resultou em uma mudança drástica no mapa de Jerusalém. A cidade, que o plano da ONU destinara a ser uma entidade internacional sob controle da ONU, foi dividida. As forças israelenses tomaram o controle da parte ocidental da cidade, enquanto a parte oriental, incluindo a Cidade Velha com seus locais sagrados judaicos, cristãos e muçulmanos, caiu sob controle da Jordânia. Essa divisão, marcada por cercas de arame farpado e postos de controle, fragmentou a paisagem urbana e as vidas de seus habitantes. Judeus não podiam mais aceder ao Muro das Lamentações, e muitos árabes se viram desalojados de suas casas na parte ocidental. Jerusalém, outrora indivisível em seu coração espiritual, tornou-se um símbolo físico de um conflito cada vez mais profundo. As mesquitas e igrejas da Cidade Velha continuaram a ser veneradas pelos muçulmanos e cristãos sob administração jordaniana, enquanto o lado ocidental se desenvolvia como a capital da recém-fundada nação israelense. A década de 1950 e o início dos anos 1960 foram um período de consolidação para Israel, com Jerusalém Ocidental servindo como capital administrativa e política. No entanto, a divisão da cidade permanecia uma ferida aberta. O status da Cidade Velha, com sua importância religiosa incalculável para as três fés, era um ponto de fricção constante. Para Israel, a divisão de Jerusalém representava a negação de uma unidade histórica e religiosa que aspiravam restaurar. Para os palestinos, a ocupação israelense da parte ocidental e a limitação do acesso de muçulmanos e cristãos à Cidade Velha eram vistas como injustiças continuadas. A fronteira que cortava a cidade era uma barreira palpável, um lembrete constante da divisão e da guerra que a gerou. A realidade de Jerusalém nesse período era a de duas cidades distintas, separadas por uma fronteira hostil, cada uma com sua própria atmosfera, suas próprias aspirações e seu próprio lamento silencioso. A Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, reescreveu o destino de Jerusalém de forma dramática e irreversível, encerrando quase 2 décadas de divisão e alterando permanentemente o panorama geopolítico e o significado da cidade. Num conflito relâmpago que abalou o Oriente Médio, Israel não apenas repeliu os ataques de seus vizinhos árabes, mas também capturou vastos territórios, incluindo a Cisjordânia, a faixa de Gaza, as colinas de Golã e a península do Sinai. A reconquista da Cidade Velha e de Jerusalém Oriental, após 19 anos de acesso restrito ou negado aos judeus, foi recebida com euforia em Israel. Pela primeira vez desde a destruição do Segundo Templo, em 70 d.C., judeus podiam rezar livremente junto ao Muro das Lamentações, um momento de profundo significado religioso e nacional. Imediatamente após a vitória, o governo israelense declarou Jerusalém reunificada sob sua soberania, uma ação que, contudo, não obteve reconhecimento internacional generalizado. As Nações Unidas, através da Resolução 242 do Conselho de Segurança, exigiram a retirada israelense dos territórios ocupados em troca de paz e reconhecimento. Jerusalém tornou-se, assim, o cerne de um debate internacional complexo e contínuo. Para muitos países, a anexação de Jerusalém Oriental por Israel era uma violação do direito internacional, dada sua condição pré-guerra e o status especial de seus locais sagrados para as 3 religiões abraâmicas. Isso deu início a um período de intensa negociação diplomática e, por vezes, de tensões crescentes, com a cidade ostentando uma nova e complexa configuração militar e administrativa. A unificação física da cidade, embora celebrada em Israel, implicava a incorporação de uma vasta população palestina sob controle israelense, inaugurando um novo capítulo de dinâmicas sociais e políticas. O impacto imediato da reunificação foi profundo na vida cotidiana dos habitantes de Jerusalém Oriental, em sua maioria palestinos árabes. Embora tenha havido uma liberalização do movimento dentro da cidade, garantindo a peregrinação a todos os locais sagrados, a administração israelense trouxe consigo políticas de urbanização e demolição que alteraram a paisagem e a demografia da Cidade Velha e seus arredores.
A abertura do Muro das Lamentações, um símbolo poderoso para o judaísmo, ocorreu em meio a relatos de alterações na gestão do Monte do Templo, a área que abriga a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, gerando apreensão entre a comunidade muçulmana. As décadas seguintes testemunharam um esforço contínuo por parte de Israel para consolidar sua presença em Jerusalém Oriental, através da construção de novos bairros judaicos e de políticas que visavam fortalecer a presença israelense na cidade. Essa política de assentamentos em território ocupado, considerada ilegal pela maioria da comunidade internacional, intensificou as tensões com a população palestina e com os países árabes. A narrativa da Jerusalém reunificada, vista por Israel como a capital eterna e indivisível de sua nação, contrastava fortemente com a aspiração palestina de estabelecer Jerusalém Oriental como capital de seu futuro Estado independente. Essa dualidade de aspirações transformou Jerusalém em um dos pontos mais sensíveis e emblemáticos do conflito israelo-palestino. A arquitetura da cidade, que antes refletia séculos de coexistência e influências diversas, passou a ser marcada por novas construções que, por vezes, fragmentavam a paisagem urbana e a coesão social. As rotas de transporte, os serviços públicos e as políticas de zoneamento tornaram-se instrumentos na complexa gestão desta realidade dividida. A cidade, agora sob uma única administração, ainda assim operava em muitas frentes como duas entidades distintas, cada uma com sua própria infraestrutura, suas próprias comunidades e suas próprias visões de futuro. O acesso aos locais sagrados, embora garantido em teoria, era frequentemente mediado por complexos arranjos de segurança e por um histórico de desconfiança mútua. A vida em Jerusalém pós-1967 tornou-se um estudo de caso em coexistência forçada e em lutas contínuas por identidade e soberania. Os muros físicos que antes dividiam a cidade foram removidos, mas as barreiras psicológicas e políticas, alimentadas por décadas de conflito e por aspirações inconciliáveis, persistiam, moldando a experiência diária de seus habitantes e mantendo Jerusalém no centro das preocupações globais. A questão de seu status final permaneceu como um dos obstáculos mais intransponíveis para a resolução do conflito na região, um enigma que desafiava soluções e que continuava a ser o foco de fervor religioso, nacionalismo e diplomacia internacional. A complexidade inerente à administração compartilhada de uma cidade tão emblemática como Jerusalém, especialmente após a Guerra dos 6 Dias, manifestou-se em múltiplos níveis que transcendem a simples divisão territorial. Um dos aspectos mais intrigantes reside na intrincada teia de jurisdições e leis aplicadas, que se sobrepunham e, por vezes, entravam em conflito. Enquanto Israel estendeu suas leis e sistemas administrativos a Jerusalém Oriental, reconhecendo-a como sua capital unificada, as autoridades religiosas e os sistemas legais tradicionais das comunidades palestinas, com especial ênfase no direito pessoal islâmico e cristão, continuaram a operar em paralelo, sob um arranjo que era, na prática, um mosaico de regulamentações. Essa coexistência, embora permitindo a continuidade de certas práticas culturais e religiosas, gerava uma constante fricção burocrática e um senso de cidadania fragmentada para os habitantes palestinos. Para além das questões legais e administrativas, a dimensão social e a demografia da cidade sofreram transformações profundas, em muitos aspectos, irreversíveis. A política israelense de construção de assentamentos em Jerusalém Oriental, a partir de 1967, foi uma estratégia deliberada para solidificar a presença judaica na área e alterar o equilíbrio demográfico. A construção de bairros residenciais em terrenos confiscados ou comprados na parte oriental da cidade criou novas realidades territoriais, muitas vezes isolando comunidades palestinas e fragmentando o tecido urbano tradicional. Essa expansão urbana, embora visasse a integração, resultou, na prática, na criação de enclaves e na solidificação de novas divisões, que se refletiam nas rotas de transporte, no acesso a serviços e na própria interação social entre os diferentes grupos. Ademais, a própria noção de espaço sagrado em Jerusalém adquiriu novas camadas de significado e contestação após 1967. O Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Aron al-Sharif, com seus santuários de Al-Aqsa e da Cúpula da Rocha, é o local mais sagrado do Islã, mas para os judeus, representa o local do templo bíblico, o mais sagrado do judaísmo. A administração israelense, após a guerra, delegou a gestão diária do local ao WAC, o Conselho Islâmico Jordano, mas manteve o controle geral da segurança e o acesso ao monte.
Essa divisão de responsabilidades, embora uma tentativa de acomodar sensibilidades religiosas conflitantes, tornou-se um foco de tensão recorrente, com quaisquer alterações nos protocolos de acesso ou nas atividades religiosas sendo percebidas como provocações. Cada pedra, cada passagem, cada ritual realizado neste local carregava o peso de séculos de história e o fardo de aspirações nacionais e religiosas, transformando num microcosmo das tensões que definem a cidade. Consideremos, por exemplo, a forma como a identidade cultural e a expressão religiosa foram moldadas por essa nova realidade. Para muitos palestinos de Jerusalém, a experiência sob ocupação e controle israelense passou a envolver um constante exercício de navegação entre duas esferas de autoridade e pertencimento. A necessidade de se adaptar às leis israelenses para questões como permissões de construção ou serviços municipais, ao mesmo tempo em que se mantinham vivas as tradições religiosas e culturais, criava uma dualidade existencial. As escolas, as associações comunitárias e os espaços públicos tornaram-se arenas onde a resistência cultural e a busca por autonomia se manifestavam de maneiras sutis, mas significativas. Agora, imagine o desafio de educar uma nova geração nesses termos, onde a história ensinada e a identidade moldada se confrontam com a realidade política imposta. A dimensão econômica de Jerusalém também refletiu essa complexidade. Enquanto a parte ocidental floresceu como um centro econômico e administrativo de Israel, a economia de Jerusalém Oriental enfrentou desafios significativos, muitas vezes marginalizada pelas políticas de desenvolvimento e pela fragmentação territorial. A dependência de Jerusalém Oriental em relação a Israel em termos de emprego e serviços básicos coexistia com uma forte consciência de identidade palestina e um desejo por autodeterminação econômica. O turismo, embora um pilar para a cidade como um todo, tornou-se um campo de jogo onde as diferentes narrativas e os interesses políticos se cruzavam, com a forma como os visitantes interagiam com os diversos locais sagrados e as comunidades locais refletindo, por vezes, as tensões subjacentes. Portanto, a unificação de Jerusalém em 1967, vista por Israel como a restauração de uma unidade histórica e divina, desencadeou um processo intrincado de reinvenção e adaptação. Para os palestinos, representou a intensificação da ocupação e a perda de controle sobre sua porção da cidade, perpetuando um anseio por soberania e justiça. A cidade, nesse contexto, não era apenas um palco de disputas territoriais, mas um campo de batalha de narrativas, onde a memória histórica, a fé religiosa e as aspirações nacionais colidiam de forma contínua, moldando um presente complexo e um futuro incerto. A realidade palpável nas ruas, a forma como os edifícios se erguiam em proximidade, por vezes, em contraste, narravam essa história de conflito e resiliência de uma maneira que nenhum documento oficial conseguia capturar plenamente. Ao percorrermos os caminhos intrincados que definem a trajetória desta cidade singular, percebemos que os ecos do passado não são meras reverberações distantes, mas forças vivas que continuam a moldar a tapeçaria do presente. A compreensão de sua essência, um caleidoscópio de fé e contenda, revela como as fundações históricas se entrelaçam com as aspirações contemporâneas, criando um nexo de significados que transcende a mera cronologia de eventos. A persistência de sua aura, um magnetismo que atrai olhares de todo o globo, não se deve à acumulação de tempos pretéritos, mas à maneira como esses tempos se fundem e se manifestam nas dinâmicas atuais, moldando a paisagem e a consciência de seus habitantes e do mundo que a observa. Refletindo sobre esta jornada até o momento, somos convidados a aprender a profundidade com que as diferentes correntes históricas e culturais se fundem, como rios que confluem para um oceano de complexidade inesgotável. As narrativas que emergem não são isoladas, mas sim partes integrantes de um todo maior, cujas interconexões se tornam cada vez mais evidentes à medida que a análise avança. A própria estrutura da cidade, com suas camadas de construção e desconstrução, suas fronteiras fluidas e seus espaços de convergência, serve como um espelho para as forças que atuam em seu interior e em seu entorno. A maneira como as identidades se entrelaçam e se definem em relação a esses espaços e a essas narrativas é fundamental para aprender a singularidade de seu contexto. Nesta perspectiva, a importância da cidade se manifesta não apenas em seu legado físico ou espiritual, mas na forma como esses elementos interagem e se reinventam sob o peso das aspirações humanas e das realidades geopolíticas. A compreensão de seus dilemas e de sua resiliência se aprofunda à medida que vislumbramos a convergência de distintas esferas de influência.
É como observar uma antiga árvore cujas raízes profundas se entrelaçam com o solo moderno, absorvendo nutrientes de eras passadas para sustentar um crescimento contínuo e, por vezes, surpreendente. Essa fusão de elementos, tão intrínseca à sua própria existência, aponta para uma compreensão mais holística de seu significado, preparando o terreno para as considerações finais. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, torna-se patente que os múltiplos fios condutores da história e da contemporaneidade tecem um padrão de significado que exige uma consideração atenta. A maneira como as narrativas de fé, as ambições políticas e as realidades cotidianas se entrelaçam para formar a identidade única desta metrópole milenar sugere uma continuidade que desafia a fragmentação. As lições implícitas em sua trajetória, nas lutas e nas convergências que a definiram, apontam para reflexões que ecoam para além de seus muros, tocando em aspectos universais da experiência humana e da busca por significado em um mundo em constante transformação. É essa confluência de significados, essa densidade histórica e espiritual, que nos prepara para as conclusões que se avizinham. Em suma, a jornada através de Jerusalém revela não apenas uma cidade, mas um compêndio da própria experiência humana, um palco onde as mais elevadas aspirações espirituais se confrontam e, por vezes, se entrelaçam com as mais cruas realidades históricas. O pó que cobre suas pedras milenares não é apenas resíduo do tempo, mas a poeira de impérios, de profecias, de orações sussurradas e de batalhas travadas em nome do que é considerado sagrado. Cada beco estreito, cada muro ancestral, cada domo que beija o céu, carrega em si o peso de eras, a marca indelével de reis e profetas, de conquistadores e peregrinos. Jerusalém não é apenas um local geográfico, é um estado de espírito, um ponto focal onde a humanidade revisita constantemente suas origens, suas crenças e suas divisões mais profundas. A cidade se ergue como um enigma a céu aberto, um convite perene à reflexão sobre a natureza da fé, da identidade e do conflito. Sua história, marcada por ciclos de destruição e renovação, de adoração e guerra, oferece um espelho para as contradições inerentes à própria condição humana. A persistência de seus locais sagrados, venerados por três grandes religiões, sublinha a busca universal por transcendência e significado, ao mesmo tempo que evidencia a complexidade de coexistir em um espaço tão carregado de simbolismo e disputa. A verdadeira grandeza de Jerusalém, portanto, não reside na conquista de territórios ou na imposição de uma única verdade, mas em sua capacidade inata de evocar um senso de pertencimento que transcende as fronteiras físicas e as divisões dogmáticas, um anseio por algo maior que ecoa através das gerações. A complexidade de Jerusalém nos ensina que a história raramente é linear, nem as verdades absolutas. É uma cidade forjada na interação constante entre o divino e o humano, entre o ideal e o real. Seus muros não são apenas barreiras físicas, mas também delimitadores de narrativas concorrentes, cada uma com sua própria reivindicação de verdade e de direito. Contemplar Jerusalém é, em última análise, contemplar a própria teia da civilização, as forças que moldaram nossa compreensão do sagrado e do profano, do eu e do outro. A cidade, em sua resiliência e em sua contínua evolução, serve como um lembrete poderoso de que a busca pela coexistência e pela compreensão mútua é um caminho árduo, porém essencial, um legado que se estende para além de suas muralhas. Assim, a prática de compreender Jerusalém não termina com esta narrativa, ela começa agora, no silêncio que se segue à reflexão, no convite a olhar para nossas próprias vidas e para o mundo com uma nova perspectiva. Que a densidade de sua história e a profundidade de sua fé nos inspirem a buscar pontes onde antes só víamos divisões, a cultivar a empatia em vez do conflito, e a reconhecer a humanidade compartilhada que pulsa sob as superfícies de nossas diferenças. Pois, em última análise, o enigma de Jerusalém é o enigma de nós mesmos, um convite para desvendar as camadas mais profundas de nossa própria existência e para aspirar a um futuro onde a santidade e a paz possam, de fato, habitar a terra.